Placar apoio oferece. Cabeça fria de Atlético 0, Botafogo também 0. Nem precisamos ganhar para recuperar ânimo e confiança para a final do dia 30. O combustível que faltava, não falta mais. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossaro. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria. Vamos analisar aí esse empate sem gols entre Galo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que tem muitos elementos, muita coisa pra gente falar. Sempre em parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo no canal. Antes da gente começar a nossa análise, peço aquela moral para que você deixe o like nesse conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Se inscreva também no canal de cortes, pessoal. Tem muito corte legal lá. O link tá na descrição. Se tiver um botão hypar aí embaixo, clica nele porque também ajuda a gente demais e considere se tornar sócio do canal, membro do canal. Só clicar em Seja Membro aí embaixo. Estamos te esperando lá no grupo do WhatsApp para você que quer se tornar aí a partir da categoria sócio, beleza? Vamos lá, antes de falar do jogo, eu não posso de forma alguma deixar de falar da Rua de Fogo, né, que rolou ali na Silviano Brandão antes do jogo. Foi especial demais, foi um misto de sentimentos ali, né? Teve um pouco de déjà vu ali, de nostalgia, lembrando a época de 2013, na época eu era apenas torcedor e vivi várias, dezenas de ruas de fogo ali na Arena Independência, nos arredores do Independência, em jogos de Libertadores, enfim. Então teve um pouco dessa nostalgia, né, de viver de novo algo que me fez tão feliz. Aliás, o Independência me fez muito feliz. Eu fui muito feliz ali como torcedor e como jornalista também. É um estádio que eu tenho um carinho muito grande. E já seria muito legal, de toda forma, estar ali, né, só para relembrar esse passado tão feliz nosso ali naquele bairro, naquele espaço, né, naquele estádio. Mas, cara, ontem foi especial de forma dobrada, assim, porque era um jogo sem público, né? E a torcida do Atlético deu uma demonstração, mais uma vez, do peso que ela tem, da paixão que ela carrega no peito. O Atlético vinha de 7 jogos sem vencer, aliás, agora são 8, né? Porque não venceu o jogo, ficou 0-0, apesar do climinha de vitória totalmente justificável, nós vamos falar sobre isso. E, cara, foram centenas ou, sei lá, mais de 1.000 pessoas. Eu sou péssimo pra ter essa noção. Acho que mais de 1.000, com certeza. Tinha muita gente lá, cara. Assim, pode ser que eu esteja falando mais de 1.000 e às vezes tinha 5.000. Pode ser que eu estou falando em 5.000, às vezes tinha 1.000, tinha... Sei lá, eu não sou o Tião das Rendas, né? É uma homenagem aqui ao grande Tião das Rendas da Itatiaia, mas eu não consigo... ter essa noção de quantas pessoas tinham ali, mas tinha muita gente. A gente fez live, ontem foi um dia cansativo pra mim, porque eu voltei de viagem, né? Viajei pra ver minha família paterna, que mora no interior do Rio de Janeiro. A minha avó fez 105 anos, então não dava pra não ir. Precisava ir lá dar um beijo na dona Didica. Mas aí voltei de viagem ontem, cara, direto pro Independência. Passei em casa, tomei um banho e fui direto pro estádio. Estava muito cansado, mas bastou eu dar o start ali na live, tá no meio da galera ali na Rua de Fogo pro cansaço ir embora. A gente esquece tudo, é só o coração atleticano mesmo, vivendo um momento muito legal, muito feliz. Muita gente, aliás, agradecer a todo mundo que mexeu comigo ali. Nesses momentos, né, que eu acabo tendo um contato maior com muitos torcedores ao mesmo tempo, é que eu tem uma dimensão melhor, assim, do tanto de gente que me acompanha, muita gente falando comigo, pô, amanhã eu tô lá no Cabeça Fria, né? Então um abraço para todos vocês que mexeram comigo lá ontem. Muita gente falando da live também, da Falazada, amanhã tem, inclusive. Então foi muito bom, né? Foi muito legal, ótimos números ali na live e um clima espetacular de uma torcida que, repito, não poderia entrar no estádio, cara. Uma manifestação de um torcedor de um clube que, claro, está numa final de Libertadores, né? E merece esse apoio pensando na final da Libertadores, mas os últimos jogos foram muito ruins. Tem muito atleticano desconfiado, né? O tinha antes desse jogo contra o Botafogo e ainda assim foi essa galera toda para a Rua do Independência, mesmo sem poder, para a rua do lado do Independência, né? Para a avenida do lado, mesmo sem poder entrar no estádio. Então foi espetacular, então de parabéns todos os torcedores envolvidos, o Raiz 1908, né, que participou ali ou comandou ali a organização dessa Rua de Fogo. Então, cara, é nesses momentos que eu sinto um orgulho dobrado de ser atleticano. Eu falei isso na live, né, e aí inclusive gerou um corte aí que a gente vai publicar, se é que ainda não publicou nesse momento que você está assistindo aí nas redes sociais, que o Atlético é aquilo ali, cara. Por mais que, né, tenha mudado de padrão, vamos dizer assim, o clube em si, deixou de ser associação, virou SAF, agora tem dono, e vale bilhões, tem uma arena super moderna. Cara, a essência do Atlético é o que é e sempre vai ser. É um clube de origem popular e é um clube
que tem no seu povo o seu maior patrimônio, né? E o fato do atleticano ir com esse tanto de gente pra rua simplesmente para apoiar os jogadores, mesmo sem poder entrar no estádio depois, mesmo numa fase muito ruim do time, é mais uma demonstração desse amor e que me deixou assim, muito feliz e muito orgulhoso, e ainda mais com esse climinha de nostalgia num lugar que eu fui muito feliz. Quando a torcida estava terminando ali a Rua de Fogo, depois que o ônibus passou e tal, já estava dentro do estádio, o pessoal ainda gastando os últimos sinalizadores ali, fazendo uma festa, cantando ali fora, saíram as escalações, né, uma hora antes do jogo. E, cara, foi uma surpresa, porque o Atlético vinha usando um time bem titular, né, tirando ali poucos jogadores nos últimos jogos, né, desde a derrota na final da Copa do Brasil. E o Milito falou, depois da derrota na Copa do Brasil, que tinha acabado essa coisa de rodar o time no Brasileiro e tal, que era foco total, né, para melhorar a situação do Galo também no Brasileiro. E logo no jogo mais importante do Brasileiro, né, nessa reta final do Galo, o Milito poupa muita gente. É um time mistão do Galo. Mistão, assim, muitos titulares fora. Claro que, por exemplo, Scarpa, fora por dores no joelho, tem essa questão. Os jogadores selecionáveis, né, tinham jogado na véspera e realmente seria um risco muito grande, né, trazer esses caras para o jogo, fazer toda uma logística, colocar esses caras no jogo, correndo o risco de estourar e perder alguém para a final. Teve até uma galera nas redes sociais ali falando: mas o Palmeiras fez uma operação e o Gustavo Gomes está em campo, e o Alonso, que joga na mesma seleção paraguai, jogou igual o Gustavo Gomes, né, ontem, né, falando da véspera do jogo, não tá. Mas, cara, o Palmeiras está brigando pelo título brasileiro e tem só o brasileiro, né? Cada jogo pro Palmeiras no brasileiro é uma final, porque os caras estão brigando por essa taça. A final do Galo é dia 30, e o foco do Galo tem que ser ter todo mundo à disposição e bem fisicamente no seu melhor nível físico, mental, técnico no dia 30. Então isso eu não vou questionar, cornetar, porque eu acho que tá certinho. O Galo foi a campo, portanto, com o Everson no gol, Mariano, Lianco, Bruno Fux e Rubens, Otávio e Fausto Vera, Saravia e Zaratio, Paulinho e Daverson. Um time misto, mistaço, assim, sem Alonso, sem Batalha, nem relacionado foi, sem Alan Franco, sem Scarpa, sem Hulk na escalação inicial, o Hulk entrou no segundo tempo, sem Arana. Então um time bem diferente daquele considerado ideal. E foi esse o time escolhido pelo Milito para ir para o jogo, certamente com jogadores que estavam mais inteiros fisicamente. Já o Botafogo, cara, foi com um time titularzaço, com exceção de 2 jogadores que não tinham condições físicas realmente por causa da data FIFA, né? Então, o Savarino e o Igor Jesus não atuaram, mas tirando isso, o time completo. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça o time do Botafogo. John no gol, Vitinho e Alex Telles os laterais, Barbosa e Bastos na zaga. Gregory e Marlon Freitas no meio campo, Luiz Henrique titular, o Eduardo jogou na vaga do Savarino, Almada e Tiquinho Soares, que jogou na vaga do Igor Jesus. Então um time muito forte do Botafogo, muito próximo do time ideal. Então assim, quando saem as escalações, muita gente falou: o Botafogo vai ganhar do Galo aí, vai ganhar por muito, porque o Atlético preservava jogadores ali e o Botafogo jogando a vida. O Botafogo vem jogando mais bola que o Galo, vem numa sequência de melhores resultados. E o resultado final, claro que aconteceu muita coisa, a gente vai falar aqui, mas o resultado final provou, cara, que a final do dia 30 é uma final equilibrada. O Atlético com um time misto, perdendo um jogador no primeiro tempo, óbvio que a gente vai falar sobre o Rubens, segurou o 0-0 com o Botafogo, né? Então não existe essa discrepância tamanha que muita gente fala: meu Deus, o Botafogo vai amassar, vai golear. Cara, não tem essa distância toda. Claro que o Botafogo faz melhor temporada que o Atlético, joga mais bola que o Galo no ano, tem uma temporada mais regular, mas em jogos desse tamanho, que já foi uma prévia da final da Libertadores, eu já tinha falado, né, que a final da Libertadores começava ontem do ponto de vista mental, né, e obviamente o jogo do dia 30 eu não preciso citar o tamanho, que em jogos desse tamanho as coisas se igualam, então existe sim um equilíbrio muito grande para a final de Buenos Aires, né? Vamos falar aqui rapidamente do desenho tático desse time do Galo ontem, porque ele é curioso, porque é diferente do padrão do Milito, tanto o desenho tático quanto a postura do Atlético dentro do campo. O Galo estava desenhado com uma linha de 5 defensiva, tá? Sem bola, era um 5-3-2, hora 5-4-1, hora 5-2-3, muito porque o posicionamento do Zaratio variava bastante em função de algumas perseguições individuais que ele fazia naquele setor. Mas a linha de 5 era uma linha de 5 fixa, travada e que faz todo sentido contra esse Botafogo. Por quê?
Quando sai a escalação, eu até fiquei imaginando, pô, o que será que ele vai fazer? Será que o Mariano vai ser lateral esquerdo, né, e o Rubens jogar numa segunda linha? Será que o Mariano vai começar pela direita e o Saravia com mais liberdade? E sem bola, na verdade, era o seguinte, era o Saravia como o jogador de defesa mais aberto pela direita, o Mariano também como defensor mais pela direita, né? Então 2 laterais dobrando essa marcação pelo lado até para suportar os avanços do Alex Telles, né? Os zagueiros completando ali a meiuca da defesa, Lianco e Bruno Fux, e do outro lado tinha o Rubens como lateral esquerdo efetivamente. Então eram 5 jogadores, Saravia, Mariano, Lianco, Fux e Rubens, fazendo essa marcação, o Rubens do outro lado suportando as subidas do Vitinho, que também é muito bom lateral. O Botafogo tem 2 ótimos laterais que avançam muito, que são caras muito ofensivos. Então o Milito coloca um jogador a mais nessa primeira linha defensiva para garantir essa marcação do Atlético na amplitude e tirar o espaço do Botafogo, e deu certo. E aí dali para frente você tinha os outros jogadores, os 2 volantes, né, e o Paulinho e o Daverson, né, e o Zarate também, nessa segunda linha defensiva. Então era ali, como eu disse, um 5-4-1, um 5-3-2, 5-2-3, mas sempre com linha de 5, quando o Galo não tinha a bola. E quando tinha a bola, né, o Atlético fez algo parecido com o que geralmente faz, ou tentou fazer, porque a verdade é que teve uma certa dificuldade para sair, mas geralmente o Milito sai jogando ou constrói num 3-2-4-1, que eu já expliquei várias vezes aqui. 3 construtores na defesa, 2 volantes, 4 jogadores por trás do centroavante. Ontem era mais, ao meu ver, tá? Um 3-4-2-1, porque os alas eles estavam muito mais na linha dos volantes do que na linha dos meias interiores. Então calma que eu vou dar nome aos bois aqui. Esses 3 jogadores na construção eram Mariano, Lianco e Fux, né? Mariano, Fux e Lianco. Depois, essa linha de 4, né, tentando construir, tinha os 2 alas, que era o Saravia de um lado e o Rubens pelo outro lado, e os 2 volantes, Otávio e Fausto Vera, então 3-4. 2 eram Paulinho e Zarate, né, que tentavam encostar um pouco mais no Daverson como homem de referência. A ideia do jogo do Galo era muito clara, desde o início da partida, que basicamente consistia em tirar os espaços do Botafogo, né? Deixar, beleza, o Botafogo quer ter a bola? Tem a bola, mas você não vai conseguir fazer muita coisa com essa bola, porque a gente está bem fechadinho aqui, você não vai ter espaço para jogar, nem por dentro, nem pelo lado, e quando eu roubar a bola, eu vou te agredir, né? Puxando contra-ataque, jogada de transição, tendo o Zarate para fazer essa ligação, tendo o Paulinho retornando também para construir, o Davidson lá na frente para suportar uma bola longa. Essa era a ideia, mas o Atlético tem... Eu não digo teve, porque tem, é o termo verbal mais correto, porque é uma questão meio que da temporada inteira do Atlético. O Atlético tem dificuldade de jogar na transição. Não é um time construído, talhado, treinado para isso, para lance de transição. Não é, definitivamente não é. É um time acostumado, em condições normais, a ter a bola e a ser protagonista do jogo, e não a marcar, tirar o espaço do adversário, marcar em bloco baixo e agredir. Só que contra o Botafogo fazia todo sentido essa estratégia. Porque o time do Botafogo, tudo que eles querem é campo para jogar. Então o sonho do Botafogo é que o adversário venha marcar em cima, para os caras com tranquilidade saírem jogando, né, construírem desde trás, desde o setor defensivo, e terem espaço para progredir. E o Atlético pouquíssimas vezes caiu nessa armadilha, ou quase não caiu. Teve uma bola que eu lembro ali aos 15 do primeiro tempo, que o Atlético tenta uma marcação mais avançada, o Botafogo consegue sair, o Bastos, o zagueiro, consegue construir uma chance de perigo, que a bola cai no lado esquerdo, a bola vem cruzada na área, e a zaga do Galo segura bem ali e manda para escanteio. Aliás, foi um festival de escanteios do Botafogo no jogo. Mas assim, o normal do Botafogo é estar acostumado a ter espaço para jogar, ou pelo menos o melhor Botafogo constrói tendo espaço para jogar. Quando o time adversário marca em bloco baixo e o Botafogo não tem esse espaço para progredir, até o gramado do estádio deles facilita esse jogo de transição rápida, né? Gramado sintético, a bola corre muito. Então os caras, você vai pegar os gols do Botafogo na temporada, você pegar um compilado de gols, você vai ver muito gol assim. Os caras arrastando e conseguindo progredir muito campo, muito rápido, porque o adversário caiu na armadilha e os caras com espaço são muito bons, realmente são muito bons, têm muita qualidade, conseguem chegar ao ataque muito rápido, né? Então faz sentido esse desenho
do Atlético defensivo, marcando em bloco mais baixo. Mas é uma preocupação minha essa transição, porque o time não tem essa característica. É claro que com o time total completo, né, com todo mundo à disposição, isso vai facilitar. Você tem o Hulk como um cara a mais para arrastar numa jogada, para segurar a bola na frente, para fazer uma tabela, para tentar uma jogada individual, né? Você tem o Arana, que é um lateral muito mais experiente que o Rubens e melhor, evidentemente. Você tem o Franco, que é um cara dinâmico também por dentro, e o Otávio tá mal, tá numa fase ruim, a gente vai falar sobre ele, sobre o Rubens daqui a pouco, né? Então você vai ter um time com mais alternativas para explorar essa transição e alguma jogada construída também que você possa ter. Mas a estratégia, eu não sei qual foi a ideia do Milito de fazer isso pensando no dia 30, se já foi um ensaio ou se foi algo que ele achou que era o ideal para esse jogo, mas no dia 30 o Galo vai ter uma postura diferente, não sei. Mas eu acho ela totalmente plausível, tá? Não significa, ai meu Deus, o Atlético marcou em bloco baixo, então o Atlético se apequenou. Eu não concordo com esse tipo de discurso. Eu acho que é do jogo. Existem formas e formas de você ganhar uma partida de futebol, ou empatar, ou perder. E não significa dizer que é uma forma menos nobre jogar em bloco baixo, explorando transição. O que importa, no fim das contas, é o resultado. Se o Atlético joga com 10 jogadores atrás da linha da bola em Buenos Aires e é campeão da Libertadores, daqui a uma semana ninguém lembra. Ah, mas ganhou retrancado. E daí? O que importa é o resultado. O Atlético jogou atrás da linha da bola, duas linhas bem próximas, bloco baixo, linha de 5. Aliás, o Botafogo também marcava com linha de 5 quando o Atlético conseguia atacar alguma coisa, né? Isso faz parte. E conseguiu suportar o 0x0 até o fim. Então, vergonha nenhuma desse tipo de modelo de jogo, mas foi assim que o Atlético se comportou. Já era assim no 11 contra 11, tá? Que eu vi algumas pessoas falando, o Atlético começou a marcar em bloco baixo por causa da expulsão. Não, a ideia de jogo já era essa mesmo no 11 contra 11. É claro que depois que você perde um jogador, isso fica muito mais evidente, mas esse era o desenho tático do Galo no jogo. O Galo estava bem encaixado, como eu falei. Dar campo ao Botafogo foi algo que o Galo fez pouquíssimas vezes no jogo. Me lembro, como eu disse, desse lance aí especificamente ali aos 15 do primeiro tempo, que o Botafogo consegue encaixar um lance mais de transição, mas via de regra o Botafogo tinha a bola, mas o Galo muito postadinho atrás da linha da bola e controlando muito bem. O Botafogo tinha volume? Tinha. Criava chances claras de gol? Não. Eu lembro de uma boa chance do Botafogo, nessa primeira parte do jogo, ainda no 11 contra 11, que foi uma jogada do Almada, que é muito bom jogador. Thiago Almada é muito bom jogador, craque, assim, a nível Brasil, acho que dá para usar a palavra tranquilamente, pensando em nível técnico, né? Cara que esconde muito bem a bola, habilidoso, e ele faz uma jogada individual, ele estava marcado, né? Eu já vim aqui no Cabeça Fria várias vezes ao longo da temporada falar, o Atlético dá espaço demais para jogadores criativos do outro time. Não foi o caso ontem. O Almada estava bem marcado, até com sobra em cima dele, inclusive, mas ele consegue girar, fazer uma tabelinha rápida e finaliza muito bem de fora da área, uma pancada, obrigando o Everson a fazer uma boa defesa, que não foi a melhor dele no jogo, teve uma no segundo tempo melhor, na minha opinião, mas o Everson fez uma defesaça e comprovou mais uma vez a ótima fase que ele vem vivendo. Mas assim, cara, o Botafogo dependia desse lampejo individual de alguém, ou então de bola aérea, e foi um festival realmente de escanteios, porque o Galo, naturalmente, tinha uma defesa muito bem postada, obrigava o Botafogo a tentar alternativas, chute de fora, como esse caso do Almada, bola cruzada na área, e vai gerar escanteio, né? Não tem como, isso é um tanto quanto óbvio. Quem apostou, inclusive, em escanteios na KTOzinha fez a boa, porque foi um festival de escanteios, teve muito realmente. Aliás, para você que gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, tá? Te garante 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Ó, a voz falhando. Responsabilidade. Aposta esportiva é entretenimento, é diversão, não é jamais para você usar um dinheiro que pode fazer falta. Combinado? O Galo, como eu falei, tinha pouca alternativa ofensiva, não conseguia encaixar lance de transição. O Davidson lá na frente fazia o padrão Davidson de jogo, provocava e puxou a perna alongando e tocou de um lado olhando para o outro. E é um cara, nesses jogos mais tensos, cara, importante. Numa dessa ele tira um jogador adversário do jogo, entra na mente dos caras, né, encheu o saco do Barbosa, que acabou expulso no segundo tempo. Então, assim, o Davidson é uma peça importante, tenho certeza que vai ser importante demais no dia 30, mas ofensivamente o Atlético tinha pouca criação, né, pouca alternativa, especialmente depois da expulsão, e aí, assim, não tem como defender, né. Vamos falar de dois jogadores aqui, caminhando para a parte final da análise desse primeiro tempo, tem muita coisa para falar do segundo tempo, Rubens e Otávio, né? Primeiro eu vou falar do Rubens, jogador que vive uma fase muito ruim na temporada, não só por essas expulsões de ontem, né? Um cara que a gente viu aí em partidas recentes
errar 4, 5 cruzamentos seguidos, errar de forma bizonha. É um cara que vive uma fase muito abaixo, né? Muito ruim, tecnicamente falando. Sempre foi um jogador de muita disposição, de muita entrega física. Você vai achar vários problemas no jogo do Rubens, especialmente no de ontem, nesses últimos. Mas falta de disposição, de raça, de vontade não é um deles. Pelo contrário, a expulsão de ontem, né, motivada por 2 cartões amarelos que vieram no intervalo de 3 minutos entre eles, passa muito por isso, por esse excesso de vontade e de disposição. Recentemente a gente viu no jogo lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, o Paulo Vitor ter sido substituído no primeiro tempo por esse excesso de vontade. Fez uma falta, tomou um amarelo e continuou dando porrada nos caras. Não pode. Jogador profissional, e o Rubens está no profissional já há algum tempo, já é um jogador de 23 anos, não é nenhum menino que subiu ontem da base. Tem que ter cabeça para jogar. É muito legal e a gente adora o cara que é raçudo, que tem disposição, e que se entrega, e que dá carrinho, e que combate, que é ótimo, mas tem que ter um equilíbrio, né? Foi algo que a gente se preocupou, por exemplo, com o Lianco lá no início, mas é muito mais experiente e consegue dosar isso melhor. O Rubens precisa dosar esse tipo de coisa. Não pode. Tomar 2 cartões amarelos no intervalo de 3 minutos, não pode. Então falta experiência, falta maturidade e, obviamente, ele fez uma partida ruim, e complicou o jogo do Atlético, né? Que era um jogo muito interessante para observações táticas. A gente poderia ver aí o que o Galo ia fazer do ponto de vista ofensivo, tendo 11 contra 11 para tentar espetar o Botafogo mais no segundo tempo para achar um gol. Não pudemos ver isso porque o Botafogo teve volume e só ele teve a bola em função da expulsão do Rubens, né? Então o Rubens complicou, obviamente, o jogo do Galo. É um momento ruim da temporada dele, assim como é um momento ruim do Otávio, um jogador que inclusive perde a bola no meio campo, numa bola que estava até com certo domínio para ele ali no lance de um dos cartões amarelos do Rubens. É um cara que não vive um bom momento, né, com bola, sem bola, está claramente sem confiança. Algumas jogadas que ele poderia dar o passe de primeira e no melhor momento faria, ele está tendo que pentear, dominar para escolher um passe um pouco mais seguro, não está bem. Dito isso, eu queria propor uma reflexão aqui com vocês, até trazendo um outro jogador para essa equação e para esse comentário, que é o seguinte: jogador de futebol quase sempre não é alguma coisa, e sim está. Calma que eu explico. Quando um cara tá mal, como o Otávio tá, como o Rubens tá, é muito normal o torcedor, e torcedor é passional, tá? O torcedor vai analisar o jogo que ele viu hoje, no máximo 2 para trás, e esquece tudo que já viu do cara, etc. O torcedor crava coisas sobre o jogador. Até eu li ontem, por exemplo, o Otávio sempre foi isso aí, ele só teve uma boa fase, mas ele é um volante ruim. Ah, o Rubens é desesperado. Gente, o jogador está numa fase ruim. Eu não consigo e não vou, porque eu sou profissional da comunicação esportiva e preciso analisar com um pouquinho mais de racionalidade, condenar para sempre um atleta por uma fase ruim. Assim como eu não posso cravar que o cara é um gênio por uma fase boa. Você tem que ter esse equilíbrio na análise no bom e no ruim. Eu não cravo que o Otávio é esse jogador que ele está sendo nos últimos jogos, porque eu vi ótimos jogos do Otávio. Eu vi nesta temporada, inclusive, o Otávio emplacar uma sequência de exibições espetaculares, muito próximas da perfeição para um volante. E nesse momento vejo atuações abaixo do Otávio. Rubens, vi jogos excelentes do Rubens, inclusive nessa temporada. Cheguei a escrever em dado momento do ano, aquilo que era uma percepção de grande parte da torcida, que o Rubens merecia titularidade nesse time do Galo. Não na vaga do Arana, mas de repente numa segunda linha, na dobradinha que a gente chegou a ver, ou como um meia, porque ele estava muito bem, muito sólido, muito firme na marcação e com volume ofensivo também. Vocês vão lembrar que na época do Filipão, muita gente pedia mais chances para o Rubens, porque ele entrava muito bem e mudava o jogo a favor do Galo. Jogador de futebol está bem, está mal, e não é um bagre ou é um craque. É fase, vale para todo mundo. O melhor jogador do mundo tem fase ruim e o pior tem uma fase... Pior é complicado. Se o cara é horroroso, horrível, ele vai ser horrível mesmo e é isso aí. Mas um cara é um jogador nível de Série A, um cara que tá no elenco do Atlético, ele não é horrível. Então assim, o cara, por mais que ele seja abaixo da média, ele vai ter bons momentos. Então vale pro bom, vale pro ruim. E eu acho que a gente tem que ter calma nesse tipo de análise para não condenar o cara para sempre, porque... todos podem dar a volta por cima. Jogadores que já estiveram em fases muito ruins podem reaparecer, jogadores que já estiveram muito bem podem cair de rendimento, como é o caso do Otávio nesse momento da temporada. Esse aqui é um exemplo contrário disso que eu estou falando. Eu estou citando aqui 2 caras que estão mal. Esse aqui é um exemplo de um cara que muita gente condenou de forma definitiva
e foi essencial ontem, fez uma partidaça ontem, Mariano. Estamos falando de um lateral de 38 anos, completou 20 anos de carreira, inclusive os parabéns aqui meus ao Mariano. Um cara extremamente profissional, um cara que a gente tem que respeitar muito pela trajetória que tem no futebol. Campeoníssimo, peça essencial, jogou muita bola no Brasileiro de 21 do Galo. Memória do torcedor é curta, mas jogou muita bola. Então é um cara que a gente merece, que merece muito respeito nosso, né? E fez uma partida exemplar ontem. Começou como esse lateral pela direita, né, fazendo um zagueiro pela direita, barra lateral ali na linha de 5 no primeiro tempo. No segundo tempo virou lateral esquerdo depois que o Rubens foi expulso e fez uma partidaça, inclusive rindo das piadas que fizeram antes do jogo do Luiz Henrique em cima dele. Ah, o Luiz Henrique em cima do Mariano vai bailar. O Luiz Henrique não arrumou nada. Praticamente foi anulado pelo Mariano na partida. Ah, mas é porque o Luiz Henrique estava cansado. Eu estou analisando o que eu vi do jogo. O que eu vi do jogo foi isso. O Mariano fez uma partidaça e muito legal. Um cara que tem uma trajetória vitoriosa como ele, um cara vitorioso como ele é, profissional como ele é, que todo mundo adora dentro do Atlético, fazer justamente no dia que ele comemorou 20 anos de carreira profissional, não é para qualquer um, com tantos títulos, fazer a partidaça que ele fez. Então, os parabéns ao Mariano e o exemplo do Mariano como uma reflexão para o que eu estou falando. Fulano ou cicrano, que eu aprendi recentemente que é cicrano e não ciclano, está mal e não é horroroso nem nada do tipo. Dito isso, futebol é fase. Eu falei isso no Twitter, inclusive, não consideraria para a final de daqui a 9 dias, está muito perto, nem o Otávio nem o Rubens para time titular. Para mim, os caras têm que ficar no banco porque estão em uma fase ruim, estão em um mau momento. E jogador em mau momento não pode jogar jogo grande porque ele pode complicar o jogo, como foi o caso do Rubens ontem, né? Então, assim, é só essa reflexão que eu queria propor, porque eu vejo muitos comentários muito pesados e eu concordo que estão mal, mas eu não concordo em condenar o cara para sempre e fazer algum tipo de julgamento mais definitivo, como eu vejo muita gente fazer. Depois da expulsão do Rubens, no finalzinho do primeiro tempo ali, né, antes do intervalo, quando o Milito corrige, coloca o Rabelo no time, a gente vai falar do Igor também. O Zaratio vira um lateral esquerdo só para terminar ali o primeiro tempo e o Atlético passa a se defender. Eu falei, né, que no início, né, a proposta inicial sem bola era um 5-4-1, um 5-2-3, 5-3-2, vira um 5-3-1, que basicamente é o desenho tático até o fim do jogo. Você mantém a linha de 5 atrás, só que você perde um cara a mais, né, tanto com bola quanto sem bola nessa segunda linha, porque o Zaratio, que era esse jogador, foi como lateral esquerdo nesse finalzinho. No segundo tempo foi o Mariano, mas sim, de toda forma você perde um jogador, né, uma unidade de atleta naquele setor ali de meio campo, então fica muito mais difícil construir. Já estava difícil no 11 contra 11, fica ainda mais, e o Atlético consegue suportar esse 0-0 até o final do primeiro tempo, que foi um resultado ótimo, assim, né, para levar para intervalo, assim como é ótima a oportunidade do Black Friday da Confiax para consórcio. Eu tenho a manha do gancho, não tem jeito. Rapaziada, é o seguinte, se você fechar o consórcio com a Confiax ainda neste mês, até o fim de novembro, o QR Code está na sua tela, e pode ser consórcio para carro, para casa, para viagem, para veículo pesado, você vai ter uma redução de 25% na mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, 25% de desconto na parcela até a contemplação, baita oportunidade para você realizar o seu sonho. QR Code está na sua tela, entre em contato com o time Confiax e faça a sua cotação. No finalzinho do primeiro tempo, ainda antes de a gente passar para o segundo, né, o Davidson tentou de tudo que é jeito tirar algum jogador do Botafogo do jogo, caiu lá, alegou que foi agredido, tá, o jeito Davidson de ser que a gente já está acostumado, não deu certo e o Botafogo realmente levou essa vantagem numérica para o intervalo, né, pensando em jogadores em campo, e o Milito corrige no segundo tempo, trazendo o Rabelo para o jogo, tirando o Paulinho, e faz sentido. Né, em um dos momentos ali da discussão, né, dentro do campo, e um dos sobe-sons, que é como a gente chama no jornalismo, quando vaza o áudio ali de uma discussão, de alguma coisa que aconteceu, o Hulk fala, me parece que pro Marlon Freitas, você esperava o quê? Que a gente desse campo para vocês jogarem, né? Especialmente depois da expulsão? É óbvio que o Atlético vai fechar a casinha, vai colocar um zagueiro a mais para tirar a bola aérea e não vai deixar os caras jogarem, tentar achar, quem sabe, um gol, numa bola parada, numa lance de transição, num chute no meio de campo, qual foi o Hulk no finalzinho. Isso é evidente, o Milito fez certinho, cara. Você tá simplesmente perdendo em condição numérica dentro do campo, porque o placar era 0-0, mas você tem um jogador a menos contra o melhor time do Brasil na temporada, em bola jogada, que é o Botafogo. Perfeito o Milito, ele colocou um zagueiro a mais, porque era óbvio que o Botafogo ia chuveirar a bola na área. Né, o Botafogo tem centroavante, né, era o Tiquinho o titular nessa partida, no segundo tempo entrou o Igor Jesus, mas tem centroavante. Tá
precisando ganhar desesperadamente para manter a gordurinha na liderança do campeonato. Não conseguiu, inclusive, o Palmeiras já tá dando 7, hein? Cara, é normal você colocar um zagueiro a mais. Então, o que o Milito fez? Colocou o Igor Rabelo no lugar do Paulinho, devolveu o Zaratio para essa segunda linha, e o Atlético marcava com um 5-3-1 nesse segundo tempo, tendo a linha de 5 composta agora com o Mariano pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, né? O Saravia como lateral pela direita e 3 zagueiros. Então, era Saravia, Lianco, Rabelo e Fux, e Mariano como lateral esquerdo. Aí você tinha Zaratio e... Vamos lá para eu lembrar. Zaratio, Otávio e Vera. E você tinha o Daverson na frente. Esse era o desenho tático do time do Galo depois da mudança no intervalo. E tá certinho. Tá certinho. O Milito fez o que tinha que fazer. Tirou os espaços do Botafogo, que naturalmente ia se jogar igual maluco pro ataque e ia virar um jogo de ataque contra a defesa. E um jogo de ataque contra a defesa, você tem que ter uma defesa muito sólida. Porque você vai ser bombardeado. Não tem como. Ofensivamente, o Galo tinha muito pouco jogo. O Zaratio tentava encostar no Davis em alguns momentos, tentava o lance de transição, mas claramente não funcionava. O Botafogo recuperava essa bola com muita tranquilidade e se lançava de novo ao ataque, mas o Atlético suportava bem defensivamente, né? O Rabelo entrou muito bem no jogo. A gente precisa elogiar mais um jogador que muita gente condenou. É fraco, é horroroso. Foi muito bem ontem, partidaça do Igor Rabelo. Muito seguro, bem pelo alto, que é outra crítica também que eu mesmo já fiz, já vi muitos atleticano fazerem em relação ao Igor, que ele pode, pela altura que tem, ter um aproveitamento melhor pelo alto. Ontem, muito bem, não só pelo alto, por baixo também. Me lembro que teve uma jogada que o Luiz Henrique conseguiu, uma das poucas que ele conseguiu alguma coisa pelo lado do campo, que o Rabelo chega e no corpo, tranquilo, consegue fazer ali consegue impedir, né, o prosseguimento da jogada. Então, muito bem no jogo o Igor Rabelo, e o Atlético conseguia levar, o tempo ia passando e o tempo era muito favorável ao Galo. O Botafogo começava a ficar nervoso, começava a cruzar umas bolas nada a ver, a tentar chutar de qualquer lugar, e era tudo que o Galo queria naquele momento do jogo. Arrastar a partida, porque o 0-0 nas circunstâncias era excelente resultado para o Galo. O Atlético seguia ali no seu 5-3-1, que às vezes virava até um 6-2-1, cara. Às vezes um desses jogadores dessa segunda linha aí de 3 baixava, ficava quase que na linha dos 5 ali, porque você precisa tirar o espaço dos caras. Não tinha espaço entre linhas, não tinha jogador desmarcado dentro da área, não tinha jogador desmarcado na entrada da área, e o Atlético não tinha vergonha nenhuma de fazer um jogo mais defensivo nesse momento, como não tinha por que ter, tá? Certinho. Mais uma vez, reitero aqui que o Milito fez o correto dentro das circunstâncias da partida. Nenhum motivo de vergonha a postura do Atlético dentro do campo. Vergonha deveria ter o senhor Luiz Flávio de Oliveira pelo posicionamento ruim dele no jogo, né? Poucas vezes eu vi um árbitro tão mal posicionado numa partida quanto o Luiz Flávio ontem. A bola bateu nele umas 3 ou 4 vezes na partida, né? 3, eu acho que sim. Duas com certeza absoluta que eu lembro, talvez 3, 4 acho que não. Mas assim, é uma prova que o cara tá mal posicionado, atrapalhando o jogo, né? Então, é um cara que também tem toda aquela pompa ali, né? Mas pode olhar para o espelho um pouquinho mais e olhar para os próprios erros aí, porque ele se posicionou muito mal no jogo de ontem. Falando em quem precisa se olhar no espelho, né? E olhar para si e ver quem é antes de querer falar dos outros, eu vou já falar de uma vez aqui da polêmica que rolou ainda no intervalo e reverberou, né, no pós-jogo, que é a questão do Luiz Henrique, né, cara? Vamos lá, o Luiz Henrique é um jogador ainda jovem, né? Eu peguei para olhar os números hoje de curiosidade. O Luiz Henrique, na carreira profissional, tem 29 gols marcados. Na carreira, somando todos os gols que ele fez desde que ele virou profissional da bola, né? 29 gols marcados. O Hulk, para a gente pegar um exemplo de um jogador que acabou respondendo o Luiz Henrique, que perdeu uma chance incrível de ficar calado. Só no ano passado, que não foi a melhor temporada do Hulk com a camisa do Atlético, a melhor foi 2021, ele fez 30. Ano passado ele fez 30. Em 21 ele fez 36 gols. Em uma temporada que não foi a melhor, o Hulk fez mais gols do que o Luiz Henrique fez na vida dele como profissional, né? Estamos falando de um jogador, de um clube que eu respeito muito. Eu acho que a grandeza de um clube não é medida só com títulos. Mas, se a gente for falar de taça, o Botafogo não ganha nada relevante, nada maior do que campeonato estadual há 30 anos. Vai completar 30 anos caso não ganhe nada nessa temporada e aí na próxima, porque o último título grande do Botafogo, a nível nacional pelo menos, foi o Brasileiro de 95, ano em que eu nasci, inclusive. O Atlético, nos últimos 12 anos, ganhou todos os títulos que um clube brasileiro pode ganhar de primeira prateleira, com exceção do Mundial de Clubes. Ganhou o Brasileiro, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou Supercopa. Então, assim,
é ter um mínimo de noção de onde está, né, e do que representa e de quem é, para querer falar que o time dos outros é uma merda, né, que foi o que os atletas do Galo revelaram ali que o Luiz Henrique disse, né? Então, assim, perdeu uma baita oportunidade de ficar calado, porque é um jogador que, como bem disse o Hulk, deu 5 chutes na seleção e agora e tá achando que é o brabo, precisa comer muito arroz com feijão e correr muito para chegar no nível de outros caras que estavam dividindo o mesmo campo de jogo que ele, né? Então, assim, cara, pra mim e pro Atlético foi ótimo, porque foi um elemento a mais para trazer motivação pro Galo pro dia 30. Os caras que certamente já estavam pilhados, agora estão muito mais. Aliás, o jogo de ontem foi um bom exemplo para. Parece até que eu combinei isso com os caras, né? Ó, vai virar um jogo dramático e vocês vão ter que dar a vida para segurar um 0-0 para ilustrar o que eu falei durante a semana, virou até corte nas minhas redes sociais. Quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, @GuiFrossar, que eu falei, gente, os jogadores também querem e querem muito ganhar, tá? Não caiam nesse papinho de, os caras não estão nem aí porque o salário tá na conta. É claro que os caras querem muito. Ganhar uma Libertadores é relevante para a carreira de qualquer um. Vai ser o maior título da carreira, da trajetória de muitos dos jogadores que estão no elenco. Então, assim, os caras querem muito. E se já queriam muito antes, agora querem mais ainda. O Luiz Henrique conseguiu, além de não arrumar nada no jogo, ter sido anulado pelo Mariano, conseguiu dar de graça, entregar de bandeja uma motivação extra para o Galo, inclusive foi expulso depois do jogo, né? Porque na confusão ali virou uma briga generalizada, segurança de um lado com segurança do outro, eu não entendi direito o que aconteceu, eu estava tentando trabalhar na zona mista, o Davidson falando comigo que o pau quebrando, ela começou a ouvir uma barulhada, até o Davidson, né, saiu aqui do meu microfone para ir lá correr para ver o que estava acontecendo, né? Então, assim, foi uma bagunça, não posso falar com propriedade o que aconteceu exatamente da briga, o que gerou. Sei que o Barbosa era um que estava lá totalmente exaltado, querendo chamar os outros para briga, foi expulso também ainda dentro do campo. Então, assim, cara, o Botafogo trouxe um clima que, pro time que joga mais bola na temporada, é ruim. Tudo que é o ideal, o melhor dos mundos pro Botafogo é que seja um clima normal pro jogo. Né? Que não desperte nada diferente do outro lado, porque bola jogada, os caras são melhores nesta temporada. Né? Não significa que vão ser melhores no dia 30, porque é um jogo, mas de bola jogada na temporada eles são melhores, mas não. Trouxeram ou entregaram de graça pro Atlético um climinha positivo. Né? E ainda o resultado pro Galo foi muito bom, que o Galo com um jogador a menos, com um time misto, segurou o titular dos caras, né? Com 2 desfalques. Então, assim, provou pro Galo que tem um equilíbrio e deu esse elemento a mais, esse foguinho a mais que o Atlético precisava, esse combustível a mais para trazer de volta o ânimo de jogadores e de torcida. Então, cara, eu achei excelente. Pro lado do Botafogo, certamente foi uma noite muito ruim, porque além de 2 expulsões, os caras têm agora um jogo... um jogo fácil contra o Vitória. É óbvio que o normal é o Botafogo ganhar esse jogo, mas o Vitória vem bem, vem numa sequência boa, e o Botafogo tá pressionado. E mesmo se ganhar do Vitória, caso o Palmeiras também faça parte dele na próxima rodada contra o Atlético Goianiense, depois tem Palmeiras e Botafogo no Allianz dias antes da final da Libertadores. Então o Botafogo não vai poder tirar o pé nesses jogos de forma alguma em nenhum dos dois, e contra o Vitória vai sem Luiz Henrique e sem Barbosa, que foram expulsos no jogo contra o Atlético, num jogo que o Botafogo não conseguiu vencer. Aí viu a distância pro vice-líder cair para menos de 3 pontos, agora são 2. Então, assim, é óbvio, gente, é óbvio que o fantasma de 2023 está gigantesco na cabeça de qualquer botafoguense. Vocês não tenham dúvidas que o medo do lado de lá de terminar a temporada sem ganhar nada de novo, como foi ano passado, mesmo tendo liderado o brasileiro quase que a temporada inteira, é gigantesco. Porque é. Então, assim, o Atlético jogou uma pressão gigante pro outro lado, tirou 2 titularíssimos dos caras pro próximo jogo do brasileiro e ganhou essa motivação extra que, nesse momento, pela bola jogada dos dois, favorece muito mais o Galo do que o Botafogo. Então, não tem como não comemorar esse resultado. Acabou que eu até saí aqui no meio da análise do jogo para falar um pouco de um tanto de coisa, falar do Luiz Henrique, falar desse clima, dessa motivação, do Botafogo, mas é o padrão aqui do Cabeça Fria, eu vou mudando de assunto, é assim que fica mais natural. Mas assim, o fato é que o Atlético, mentalmente falando, certamente saiu do Independência muito mais forte do que o Botafogo. Voltando a falar do jogo, né? O Botafogo, como eu falei, tinha posse, tinha a bola, tentava alternativas, teve uma bola, essa assim, bem perigosa, um cruzamento nas costas do Zaratio, dentro da área. Aliás, o Zaratio é um jogador muito importante e quando ele tá 100% ele é um cara essencial para o time, mas ainda não é aquele Zaratio inteiro que a gente viu, né? Intenso o tempo inteiro. É um jogador muito bom, eu gosto muito do Zaratio, mas fisicamente dá para ver que ele não é
o Zarate o ideal ainda, né? Então não sei como é que tá a cabeça do Milito em relação ao Zarate pro dia 30, mas tem margem para evolução. Isso é o mínimo que dá pra gente cravar aqui. Mas teve uma bola essa, assim, muito perigosa, um cruzamento nas costas do Zarate no segundo pau pro Vitinho, que cabeceou e o Everson fez uma defesaça. Defesaça, aça realmente do Everson. Uma das poucas que ele fez no jogo, cara. Se você parar pra pensar, o Botafogo teve a bola, foi protagonista? Foi. Mas chances claras, daquelas que obrigam uma defesaça do goleiro, cara a cara, não foram tantas. Definitivamente não foram muitas. E mesmo o Atlético tendo um jogador a menos em grande parte do jogo, conseguiu, né, tirar essa possibilidade do Botafogo chegar com tanta clareza. Essa sim foi uma chance clara, né? Se o Vitinho cabeceia melhor, tirando do Everson, provavelmente ele faria o gol, mas ele cabeceia mais ou menos na direção do Everson, e não estou tirando o mérito do Everson não, porque é uma defesaça. Depois, mais pra frente, tem uma bola, depois que o Botafogo faz substituições, e ele faz várias, né? O Arthur Jorge, ele coloca o Igor Jesus no jogo, coloca o Matheus Martins, coloca o Jefinho, né? Coloca vários atletas. Ele tem mais um que eu esqueci de pegar aqui na minha cola. O Júnior Santos. O Júnior Santos entrou também. O Milito também faz mudanças, né? E coloca o Hulk no jogo ali aos 23. E o Hulk tem uma chance boa, né? Uma jogada, talvez tenha sido a única chance assim mesmo do Galo que chegou com alguns jogadores no seu setor ofensivo ali. Uma jogada do Hulk pela esquerda, a bola é cruzada na área, fica vivo ali, né? E depois o Lianco acaba finalizando, a bola desvia e vai para escanteio. Teve essa chance e teve a bola lá do meio da rua, do Hulk atrás do meio de campo, já no final do jogo, que a bola foi para fora. Mas assim, o Botafogo, mesmo depois das mudanças, não teve esse volume de chances claras. Teve uma bola, uma finalização muito bonita, é verdade, do Jefinho ali aos 25, uma bola que vem cruzada, a defesa do Galo tira parcialmente, ele pega uma bola de primeira, não lembro se foi de primeira ou se ele dominou, mas sem deixar cair, finalizou, acho que foi de primeira, passa muito perto do travessão ali do gol do Everson, então assim... o Botafogo também tentou de tudo, colocou o centroavante titular, que foi titular na seleção brasileira, né, dias atrás, e também não conseguiu fazer o gol. Paulo Vitor e Bernard entraram, o Botafogo continuou tendo volume, girava a bola, cruzava a bola na área, tentava de fora, mas o Galo suportava muito bem. Terminou o jogo assim, né, esse 0-0 que é positivo para o Galo sem dúvida nenhuma pela circunstância. Depois teve toda a confusão lá e briga, e ainda bem que não aconteceu nada mais sério, porque passou perto ali de alguém até machucar, porque realmente foi um climinha tenso ali. Eu não vi tão de perto, porque eu estava tentando entrevistar os atletas, mas vi que o negócio ficou de verdade, né? Aliás, para quem gosta das coincidências, vai lembrar que lá em 2013, né, foi na Libertadores, foi contra o Arsenal de Sarandi, mas teve briga também feia ali naquele cantinho ali do Independência, perto dos vestiários, e teve mesmo, e não foi tranquila não, envolvendo inclusive policiais militares naquela ocasião, eu lembro, né, estava lá como torcedor, mas estava lá. Então assim, para quem gosta de coincidências, várias aí aconteceram, né. E aí, cara, assim, é o que eu disse, o fantasma do lado de lá tá muito grande, pode ter certeza, os caras vão ter um desgaste físico daqui até a final maior do que o Galo. Isso é algo que eu esqueci de comentar. O Botafogo ontem foi um time muito inteiro fisicamente, né? Sem recomposições, os caras rapidinho estavam bem posicionados. Nos duelos, o Atlético teve muita disposição e conseguiu igualar na disposição, mas o Botafogo estava claramente mais inteiro. Na escalação dá para ver que é um time mais inteiro, que beleza, fez um esforço para que alguns selecionáveis estivessem em campo, o Almada, o Luiz Henrique, beleza. Mas assim, teve tempo para descansar antes do jogo. O Atlético não. O Atlético teve recentemente final de Copa do Brasil, que o Botafogo não jogou. O Atlético teve recentemente jogo atrasado do Brasileiro, que teve que pagar agora nessa data FIFA, o Botafogo não teve. Então o Botafogo era um time mais inteiro, inclusive na escalação, o Atlético igualou na raça. Agora, para a final, faltam 9 dias e faltam 2 jogos para os dois. O Botafogo tem Vitória e Palmeiras, o Galo tem São Paulo e Juventude, e o Botafogo precisa muito mais desses pontos, mais desesperadamente do que o Galo, porque o Botafogo está brigando pelo título. E imagina a cabeça dos caras se eles forem para a Argentina como vice-líderes do campeonato. Se o Palmeiras vence em São Paulo e passa o Botafogo dias antes da final, né, vai ficar uma pressão ainda maior para os caras para o jogo lá de Buenos Aires. Então, assim, cara, o cenário é bem favorável para o Atlético do ponto de vista emocional depois do jogo de ontem. Se perde jogando mal ontem, o Botafogo domina o Galo e ganha bem no Independência, moral ia lá no chão, porque realmente ia ser mais um jogo para a gente só lamentar de uma sequência já muito ruim do Galo. Mas esse 0-0 tem muito gosto de vitória e é justo que tenha pelo que foi a partida.
Eu achei que o Atlético ia precisar de uma grande vitória, com uma grande exibição para retomar a confiança e o ânimo que vinham realmente muito abaixo em função da sequência de maus jogos. Não foi necessário. Esse 0-0 da forma que foi suficiente. Eu estou muito confiante para o dia 30. Tenho certeza que os jogadores estão mais pilhados no bom sentido agora do que estavam antes do jogo de ontem no Independência. E, cara, o Milito vai ter essa condição de dar uma rodada, dar uma preservada nesses dois jogos, certamente. E a gente vai chegar muito bem no dia 30. Tenho certeza que o Atlético fará um grande jogo. Eu até fiz uma pergunta em cima disso para o Milito, da condição física. Qual que é a ideia dele para que o time chegue todo mundo 100% ou perto dos 100% lá no jogo do Monumental de Núñez. E, bom, ele tem essa condição, né? Ele pode tirar um pouquinho o pé nesses dois jogos, o Botafogo não. Então o Atlético, se chegar bem fisicamente, melhor que os caras, ou pelo menos no mesmo nível, melhor mentalmente, né? Mais bem preparado mentalmente do que o Botafogo. Tecnicamente, tem jogo. O Botafogo é mais regular na temporada? Sim. O Galo titular também é muito bom time e o elenco completo também te dá alternativas interessantes para segundo tempo, enfim. Tem jogo demais, estou muito confiante, espero que vocês também. Espero que aqueles torcedores que estão na dúvida, será que eu vou para Buenos Aires? Será que eu não vou? Dá tempo ainda. Vai, é uma final de Libertadores, a gente pode viver a história mais uma vez, o primeiro título do Galo na Libertadores, muita gente viveu como eu, intensamente dentro do campo, estive lá, estava na arquibancada contra o Olímpia, em todos os jogos em casa também, mas enfim, já tem 11 anos, então uma geração de atleticanos não lembra ou viu, né, pouco aquele título de 2013, é hora de aproveitar, é hora de viajar com a família para uma cidade que é super legal, que é Buenos Aires, quem tem essa condição. Quem não tem essa condição, aproveitar daqui, curtir e viver o Galo, que é o que eu sempre falo, intensamente, porque esses momentos é que ficam na história. E se tudo der certo, daqui a 9 dias a gente vai ter uma tarde e noite muito feliz e daquelas históricas para realmente guardar na memória para sempre, contar para as próximas gerações e a narrativa realmente, né? O roteiro da conquista, caso ela venha, será muito legal e será muito interessante de ser contado, beleza? Tamo junto, agradecer, longa essa análise aqui, mas o jogo realmente teve muito elemento. Valeu por ter acompanhado aí esse vídeo até o final. Mais uma vez peço, deixa o like nesse conteúdo se tiver gostado da análise. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amanhã tem live Falazada aqui no canal, normalmente às 23h, Falazada das 11 da noite de sexta-feira. Saudações atleticanas, até a próxima.